Estamos no início do mês de junho, aqui em Campo Belo do Sul, cidade de grande importância econômica para o agronegócio catarinense. Na região serrana, as pastagens de inverno são cultivadas principalmente para suprir a alimentação animal nos períodos mais frios, pois nessa época aumenta a dormência dos campos nativos devido às temperaturas muito baixas, diminuindo assim a oferta de alimento para os animais. As temperaturas baixas limitam o desenvolvimento dessas plantas forrageiras, fazendo com que a pastagem se torne escassa e de baixa qualidade. Animais alimentados por estas pastagens perdem peso, diminuem a sua produção de leite ou apresentam baixo índice de reprodução. A baixa ingestão de energia metabolizável afeta diretamente o desempenho animal. Para evitar que esses animais percam peso e diminuam sua produtividade, é necessário o cultivo das chamadas pastagens de inverno, neste caso basicamente formada por um consórcio de aveia e azevém. Para a implantação destas pastagens de inverno, é necessário o chamado planejamento forrageiro, uma técnica que vai evitar as perdas invernais, incrementando a produtividade e aumentando a rentabilidade da pecuária na época invernal. Várias são as tecnologias utilizadas para a implantação dessas pastagens cultivadas no inverno. A escolha destas opções dependerá da região, do solo, do clima, da vegetação e dos sistemas disponíveis para a produção utilizados. A seguir, nós veremos alguns dos aspectos sobre a semeadura destas pastagens, bem como as vantagens e as desvantagens da semeadura a lanço ou com equipamentos, os tipos de semeadura e o seu funcionamento e a regulagem. Agora eu vou falar um pouco da semeadura a lanço. A semeadura a lanço, ela pode ser aplicada de duas maneiras, na de pêndulo e na de disco. A de disco, ela pode ser de 1 ou de 2. Na semeadura a lanço, ela vai arremessar a semente até 10 metros, como a de 2 discos também. A de 1 disco vai arremessar até 20 metros. Aqui a gente pode observar como ela foi lançada a lanço na de pêndulo, pois tem acúmulo de semente numa parte e em outra parte não tem nada, pois uma desvantagem dela é o acúmulo e outra é uma parte sem nada. Uma das vantagens dela que ela é muito usada ultimamente para pequenos produtores rurais e para quem tem uma pequena área que quer ser plantada, pois é o baixo custo. Eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do plantio com semeadeira. Vou começar falando então como é que é feito o plantio. Primeiramente, é um plantio direto. Primeiramente se utiliza o trator, que vai passar o rolo faca para espalhar as palhas secas das culturas anteriores. Aí vai ser passada a semeadeira, que o terreno então vai ser semeado rasgando em linha as palhas que cobrem o solo. Aí vai sendo depositado então as sementes e o adubo nos sulcos abertos. As vantagens então é a maior retenção e infiltração de água no solo, a redução da compactação do solo e a redução da perda de nutrientes. As desvantagens então, que se a propriedade ela for muito grande, esse método não vai poder ser utilizado em toda a propriedade. E em lugares com solos mal drenados, cheios de sulcos e com valetas de erosão, esse método não pode ser utilizado. Então eu vou falar um pouco sobre as semeadoras. A finalidade de uma semeadora então, distribuir no solo, seja ele preparado de forma convencional ou por práticas conservacionistas, certa quantidade de sementes com uma disposição pré-determinada. Principais tipos de semeadoras então. As semeadoras devem atender aos diversos
sistemas de produção agrícola e podem ser classificadas principalmente quanto à forma de distribuição das sementes, quanto à forma de acionamento e quanto ao tamanho dessas sementes. Classificação das semeadoras, então. Quanto à forma de distribuição das sementes, elas podem ser divididas em linha e a lanço. Em linha contínua. Sementes distribuídas, então, em linha, porém sem a precisão na distribuição entre sementes de precisão. Sementes distribuídas em linha com espaçamento entre sementes bastante uniforme, então. Um exemplo seria a GSM 33, marca Semeato. A lanço, podem ser terrestres ou aéreas. Terrestres, sementes soltas ao acaso no solo pelo homem ou por máquinas tracionadas por trator. Já as aéreas, são utilizadas em grandes extensões de área, são sementes soltas ao acaso no solo por aviões ou helicópteros. Quanto à forma de acionamento, podem ser manuais, tração animal, motorizada ou tratorizada. Manuais, acionadas exclusivamente pelo homem. Um exemplo seria a máquina de semear trevo e cornichão. Tração animal, tracionadas por animais. Motorizadas, possuem apenas os elementos dosadores acionados por motores de combustão interna. Tratorizadas, acionadas e deslocadas pelos tratores agrícolas. Quanto ao tamanho dessas sementes, então, elas podem ser sementes miúdas e sementes graúdas. Sementes miúdas, então, são sementes selecionadas quanto à massa, por exemplo, quilogramas de semente por hectare. Podemos, então, colocar nesse quesito as gramíneas e as leguminosas. Sementes graúdas, sementes selecionadas quanto ao número, por exemplo, número de sementes por hectare. Um exemplo seria o milho. Se você for fazer uma cultura de milho, por exemplo, você terá um maior espaçamento entre linha dessa semeadora. Se você fazer um cultivo de azevém ou aveia, que são forrageiras anuais, você terá um encurtamento de linha dessa semeadora, certo? As semeadoras, então, podem ser acionadas pelo trator, que são as principais utilizadas em nosso país. E quanto à forma de acoplamento ao trator, podem ser classificadas como de arrasto, semi-montada e montada. De arrasto, são acopladas à barra de tração do trator agrícola, então. A semi-montada é acoplada aos dois pontos inferiores do sistema de levante hidráulico desse trator, e a montada é acoplada aos 3 pontos do sistema de levante hidráulico. A montada seria mais utilizada em tratores de pequeno porte, por exemplo. Formas de plantio em culturas anuais, então, citadas neste trabalho. Temos o plantio convencional, seria o cultivo, então, de campos utilizando as técnicas tradicionais de preparo do solo e controle fitossanitário. No sistema convencional, o cultivo agrícola segue basicamente as seguintes ordens citadas no trabalho: a remoção da vegetação, a aração, a calagem, a semeadura, então, dessa semente, a adubação mineral, a aplicação de defensivos agrícolas, que é o controle fitossanitário, então, as capinas, que podem ser manuais, então, ou o uso de tratores e herbicidas, e também, por final, a colheita. Então, o plantio direto, ele é um sistema de manejo do solo, onde a palha e os restos vegetais são deixados na superfície do solo, onde será cultivada essa forrageira. O solo é revolvido apenas no sulco, onde são depositadas, então, essas sementes e também os fertilizantes. As plantas, então, infestantes são controladas pelo uso de herbicidas, antes e após, ou no intermédio da colheita. Não existe um preparo do solo, então, além da mobilização dos sulcos de plantio, respeitando os requisitos mínimos. Então, não revolvimento do solo, a rotação de cultura e o uso de culturas de cobertura para a formação da palhada, associada ao manejo integrado de pragas e doenças e também plantas daninhas. Então, olá pessoal, nós estamos aqui nessa propriedade para mostrar uma plantação de aveia e azevém. Hoje nós sabemos que para o sucesso de uma plantação, o primeiro passo seria, primeiro pensando na lavoura e pensando então na regulagem da plantadeira. Nós estamos aqui na propriedade
com essa plantadeira, uma SSM 33 Assemiato, uma plantadeira de 33 linhas com 17 centímetros de espaçamento. Então a primeira coisa que o produtor vai fazer vai ser a regulagem do adubo. Nesse caso, nós largamos em cerca de 150 quilos de adubo por hectare. Nessa plantadeira, nós temos ali então a parte de reservatório de adubo. Dentro dessa caixa, nós temos uma rosca sem fim que é responsável por fazer com que o adubo chegue até o tubo que leva até o disco. A partir do momento então que o adubo desce pelo tubo, chega no disco duplo, que é o sistema sulcador distribuidor de adubo. Esse disco é responsável então por largar a semente no solo. Esse disco também, no caso dessa plantadeira, é responsável por cortar a palhada, né? Sendo o primeiro disco que vem cortando na frente da plantadeira. Nesse caso então dessa propriedade aqui, nós usamos na questão de adubo 150 quilos por hectare. Para fazer a regulagem dessa plantadeira, nós colocamos uma lona no chão, deslocamos essa plantadeira e depois vamos fazer então a pesagem de quanto de adubo caiu. Nessa propriedade, na distribuição de sementes, nós utilizamos 125 kg de aveia e 25 kg de azevém por hectare. Para fazer a regulagem da plantadeira, nós colocamos uma lona e sabemos então que em 10 mil metros quadrados, que seria 1 hectare, nós largamos 145 kg de azevém e de aveia. Para fazer a regulagem, eu vou deslocar essa plantadeira e depois eu vou juntar o que tem de semente distribuídos em 1 metro. Em 1 metro quadrado, eu tenho que ter 145 gramas de sementes. Como essa plantadeira tem 6 metros de largura, são 6 metros quadrados. Então eu vou juntar todas as sementes contidas nesse 1 metro percorrido. De todas as linhas, tem que dar mais ou menos 870 gramas. Aí eu vou ter o peso ideal de semente por hectare. Então temos nessa distribuição de sementes dessa plantadeira um sistema de engrenagem. A regulagem é feita a partir de como o pneu gira. Você tem o manual da plantadeira e para você saber mais ou menos então a distribuição, você tem que fazer a regulagem dessa plantadeira. O sistema funciona da seguinte forma, onde temos o recipiente lá que fica a semente. O sistema de distribuição é feito por engrenagem. A partir do momento que a semente sai da caixa, desce pelo tubo. Esse tubo traz a semente até o disco duplo, distribuidor de semente. E também atrás desse disco nós temos a roda dupla controladora de altura, que seria controlador de profundidade da semente. O controle então de distribuição de sementes, nós temos aqui uma manivela. Essa manivela girando então para a direita, eu vou fechar um pouco mais a caixa, onde vai cair menos adubo ou semente, que nesse caso seria a mesma função. E girando para a esquerda eu vou abrir um pouco mais a caixa, sendo que vai cair assim mais semente ou mais adubo. Aqui vamos falar um pouco do nosso distribuidor de calcário, onde temos um distribuidor com taxa variável. Você faz um mapeamento da área na análise de solo e daí você vai estar colocando no monitor do caminhão, que esse distribuidor ele tem um rolão que tu engata ele no caminhão. Ele funciona da seguinte forma: o
No caso, o monitor vai estar com o mapa de aplicação em taxa variável. E aqui atrás tu vai abrir ou fechar essa comporta conforme necessário, mais calcário ou menos. Aproximadamente, normalmente nós utilizamos de 10 a 15 toneladas de calcário ou gesso, dependendo do que seja necessário, para nossa correção de solo. Aqui temos a nossa grade aradora. Ela desempenha o papel de fazer a gradagem no solo, que consiste no preparo do solo. Nossa grade aqui com 24 discos de 36 polegadas. Utilizamos os pesos em cima para tu conseguir maior profundidade dessa gradagem. Para você conseguir um solo de 30, 40 centímetros, por isso você coloca o peso em cima para ter maior profundidade de reviramento da terra. Antes de fazer a implementação de uma forrageira na propriedade, precisamos fazer o uso de algumas técnicas para preparar o solo. No caso, a aração e a gradagem. No caso da aração, a gente faz a passagem de um arado no terreno, em torno de 20 centímetros de profundidade, para que o solo que esteja mais no fundo venha para a superfície. E depois a gente faz a passagem da grade, né, a gradagem, para nivelar o solo, para que ele fique nivelado, para que seja desmanchado aqueles torrões de terra que ficam em cima, na superfície, após passar o arado. É necessário ser feito também o processo da calagem, que consiste em fazer a correção do pH do solo, já que aqui na nossa região temos solos bastante ácidos, né? Fazendo essa calagem, a gente possibilita que a nossa forrageira tenha aí uma melhor absorção dos nutrientes no solo, o que vai ocasionar aí numa boa qualidade da forrageira, como a gente pode observar aqui nesta pastagem. Aqui temos uma pastagem de consórcio de aveia e azevém. Foi empregado 125 kg de aveia e 20 de azevém em consórcio. Esse consórcio ele te traz muitos benefícios. Logo que a aveia, tu consegue um pastejo mais no cedo, e o azevém tu vai ter um prorrogamento dessa pastagem. Ou seja, tu vai conseguir largar o gado mais tarde na pastagem, né? Tu vai ter por um tempo prolongado, além de elas ter a resteva para a próxima cultura implantada na área, né? A adubação utilizada aqui na área foi o adubo 8-20-20, ou seja, tu tem 8% de nitrogênio, 20% de potássio e fósforo. Essa adubação você consegue efetivar os nutrientes necessários para a planta durante todo o ciclo, e daí você vai implementar, ou seja, depois de tu colocou o gado na pastagem com aproximadamente 50 dias. Depois de 30 dias tu faz a primeira passada de ureia, adubação a lanço, e mais 30 tu vai lançar a segunda parte de adubação a lanço. Essa adubação a lanço vai ajudar a aveia e o azevém em toda a sua restauração foliar. Nós temos dois implementos utilizados no cultivo de inverno e verão, onde a Semiato desenvolveu uma plantadeira para grandes produtores com um valor aproximado de R$150 mil. O trator da John Deere, onde que tem uma capacidade de puxar qualquer implemento, com o preço médio aí de venda de R$350 mil. Temos dois implementos aqui utilizados na calagem e na nivelação de solo, que estão custando em média R$150 mil o espalhador e a niveladora de solo R$55 mil. Bom, temos um subsolador utilizado no início do plantio de pastagens com valor aproximado de R$90 mil. O custo de formação de 1 hectare de pastagem aveia preta mais azevém é de R$548. Para a formação desta pastagem é utilizado 3 toneladas de calcário, 70 kg de aveia preta, 20 kg de azevém, 100 kg de adubo
082020, 100 kg de adubo 450000 e 2 horas de trator